Vamos ao alimento da nossa alma. Amém ou amém? Hoje no grupo da igreja eu postei lá que Deus tem sempre um banquete para nos dar, mas tem que estar sentado à mesa e disposto a comer esse alimento, né? Infelizmente tem ainda crentes que querem ser bebezinho, mamar do leitinho, aquela coisa do domingão só, né? Do louvor só, aquela palavra que fala de prosperidade, aquela palavra que fala só de, né? Esquece que tem o culto de libertação, que é a palavra forte, é um alimento sólido, que verdadeiramente alimenta a alma, né? Então nós precisamos estar orando para essas pessoas que não entenderam ainda que um culto como esse, que 80% dele é a palavra, é justamente um culto que vai te ajudar você em momentos difíceis, porque você está se revestindo de toda a armadura de Deus. Não que o louvor não seja uma das armas que Deus nos deu, claro que é, mas a Bíblia diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, amém? E quando Deus abre esse ministério, então ele dá 3 cultos. Ele dá um culto no domingo de louvor e adoração, que é uma consequência que já aconteceu na semana que passou, né? Já vamos estar louvando a Deus para iniciar uma nova semana, já contando as vitórias. E quais são os cultos? Louvor e adoração em família, né? Do domingo às 7h30 da noite. Depois o culto pela live somente por enquanto, que é o culto de oração com o presbítero Wilson Silva, que está passando uma luta aí, né? Ultimamente nós estamos passando porque estamos aí falando de coisas que precisam ser faladas, mas que estão tentando nos bloquear. Mas enfim, vamos em frente, né? Eu louvo a Deus por aqueles que retornaram e buscaram novamente entrar na live. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. E o presbítero Wilson, toda terça-feira está ali com a sua casa aberta, junto com a sua esposa, né, evangelista Priscila, também ali louvando a Deus, exaltando o Senhor, né? E levando a palavra no culto de oração às 20 horas, toda terça-feira pela live do Facebook, né? E já na sexta é esse presencial. Então, Deus dá 3 cultos para esta igreja, que é o suficiente para você se revestir do poder de Deus, estar ganhando conhecimento e crescendo na graça dele. Amém? Amém? Então vamos lá, para a glória de Deus, nos alimentar, né? Eu convido todos a ir ao Evangelho de João, lá no capítulo 21. Evangelho segundo João. 4 evangelhos temos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai lá no Evangelho de João, no capítulo número 21. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Capítulo 21. Quem encontrou, diga amém? Amém. Versículo 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? Perguntando, né? Disse-lhe o Senhor, disse ele ao Senhor, né? Perdão: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Oremos. Santo de Israel, mais uma vez estamos na tua presença, em nome de Jesus, em oração, para pedir que a tua graça seja confirmada na mente dos meus irmãos, como o Senhor fez na consagração comigo, derramando a tua graça, derramando discernimento, unção de discernimento. Então que venha esta graça sobre esta igreja, para que todos, tanto pregador aqui quanto ouvintes, possamos todos nós sairmos daqui renovados, fortalecidos, bem alimentados, porque tu és o verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus. Tu és o verbo que um dia se fez carne. A tua palavra que nos sustenta, a tua palavra que nos dá vida e vida eterna. Peço a Deus que a tua graça esteja sobre esta igreja, e aonde for essa mensagem, aonde o Senhor quiser que ela vá, que alcance os corações e as mentes e sejam todos transformados em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então vamos à palavra do nosso Deus, né? Irmãos, nós vamos falar de 2 assuntos, e 2 temas, na verdade, 2 temas que são coisas que a carne não suporta ouvir, não, viu? São 2 temas e assuntos que a carne realmente não gosta de ouvir. Aliás, esses 2 assuntos que eu vou falar aqui, vou falar de um tema, né, na verdade, mas esses 2 assuntos que eu me referi aqui agora, eles acabam, na verdade, fazendo que muitos crentes saiam correndo, né? E eu escuto o que eu escutei agora há pouco, né? A pessoa procura aí onde lhe agrada. E é verdade, né? Quando a pessoa começa a ouvir a palavra demais, e a palavra ela é forte, como nas sextas-feiras, o inimigo fica ali agitado e a pessoa se incomoda, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que realmente
A palavra ela incomoda, ela veio para incomodar mesmo, amém? Se ela não mexer lá dentro, se ela não mudar nada lá dentro, você continuar com a mesma vidinha, sendo a mesma pessoa que você era antes, não mudou nada, então significa que alguma coisa está errada. Amém, irmão? Então, o alimento é nas sextas-feiras. Vem se alimentar, porque aqui é alimento forte mesmo. E esse assunto que eu vou falar hoje, eu falei que são dois que eu vou citar apenas um tema, né? Um assunto importante. Mas geralmente tem dois assuntos que faz com que os crentes fujam, né, de ouvir a palavra. O primeiro é sobre dízimo, né? Misericórdia, né? Vocês nem viram esse pastor pregar sobre isso, né? Mas tem um assunto que dá uma coceira no povo, é o tal da devolução do dízimo. O segundo é o que nós vamos falar hoje. Falar sobre o amor verdadeiro. Isso também é difícil de ouvir, amados. Porque quando é revelada a verdade, a carne não gosta que a verdade seja dita, né? Iremos, pelo Espírito Santo, fazer um exercício de reflexão, para que definitivamente aprendamos e reconheçamos se em nós está ou não o verdadeiro amor, o amor de Deus. Então vamos lá. Mas a igreja está preparada para isso? Diga amém? Então você, cuidado para o inimigo não distrair você perdeu uma aula de Deus tão importante, que vindo a um culto de libertação, é uma aula que o mestre está nos dando para o nosso próprio interesse. Assim como você deve ir para um estudo, uma faculdade, uma escola, enfim, quando você faz um curso, você tem que prestar atenção, porque ali você vai ganhar conhecimento para exercer depois. Se você perder conhecimento lá, você não vai conseguir exercer depois. Aqui também, se você não estiver ligado, se você se distrair, pronto. Ali tinha uma palavra que muitas vezes eu ouvi essa frase: olha, eu fui em tal culto, tal lugar, e ouvi uma palavra, a palavra tal mexeu comigo, aquilo transformou minha vida. Eu já vi muito essa frase, de que determinada palavra, não é a pregação toda, uma palavra, um detalhe da palavra, mobilizou toda a vida da pessoa, mexeu com toda a estrutura dela. E assim o inimigo vendo que você está ganhando conhecimento, ele vai tentar te distrair com um monte de coisas, para que você perca o momento daquele momento que você vai ser liberto de verdade. Então, fique bem atento a tudo que vai ser dito nesse lugar, em espírito e em verdade. Amém? O versículo que nós lemos há pouco na introdução dessa mensagem, João 21:17, que eu acabei de ler, né? Quando Jesus pergunta, né? Ele, na verdade, dentro do contexto, ali o versículo 17 é o final já de versículos anteriores, que Jesus por 3 vezes faz a mesma pergunta para Pedro. 3 vezes. Eu quero até pedir que os irmãos vão comigo lá nesses outros versículos, a partir do versículo 17. Porque nós vamos ler todos eles para que você entenda. Amém? Estamos juntos aí? Amém. Versículo 15 ao 17. Vamos lá. Nós lemos 17 como introdução. Agora, para você entender tudo que Deus quer falar essa noite, é importante você ler comigo desde o 15 ao 17. Vamos lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João? Você vai falar, o pastor falou Jonas agora há pouco. Sim, tem Bíblias que vai estar escrito filho de João, Deus quando está escrito filho de Jonas. Mas por que isso, pastor? Porque quem, afinal de contas, Pedro é um detalhe tão bobo, né? De que Pedro é filho? Mas tudo bem. Vamos lá. Para o judeu é importante, porque veio em voga ali toda a história do judeu, né? Tem um irmão que fala sobre isso, que Deus fala sobre isso. Isso, toda que fala sobre a vida da pessoa, né? E o livro de Mateus tem muito disso aí, né? Mas esse aqui, no caso aqui, João já não se importa com dizer isso. E se você vê algumas Bíblias dizendo filhos de Jonas ou filhos de João, vamos lá então para a explicação teológica. Na verdade, o original hebraico, na tradução houve uma confusão. Ninguém sabe se realmente aquele hebraico, aquela palavra significa João ou Jonas. Ele é muito próximo dos dois nomes. Então, em algumas traduções foi interpretado como Jonas, outros foi interpretado como João, tá? Então, isso é bobagem, não convém aqui, mas vamos ler de novo. Depois de comer, perguntou a Simão a Pedro. Jesus pergunta a Simão a Pedro: Simão, filho de Jonas ou filho de João, não importa, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse então Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, vai lá pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, você realmente me ama? Ele então responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse a Simão, filho de Jonas, você realmente me ama? Pedro ficou entristecido
algumas traduções vão dizer magoado, porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez: você me ama? Então lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Então disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Perceberam que Jesus coloca Pedro numa situação bem delicada perante os demais discípulos? Está vendo? Por que será, né, amados? Por que será? Vamos lá. Primeiro, eu perguntei para o Senhor, né? Isso não é bíblico, mas você pode estudar um pouquinho, você vai entender. E eu perguntei: Senhor, aí Deus me levou em espírito naqueles momentos. Pedro era um homem que tinha, por natureza, um gênio muito forte. Ele tinha um gênio muito forte, uma característica muito forte, de liderança, inclusive. E Pedro já era assim quando era pescador, lá no meio do mar, lá, né? E então Deus, Jesus, quando chama ele, sabe de todas as virtudes dele e dos seus defeitos também. E uma coisa que tinha que ser trabalhada em Pedro era justamente o ímpeto que ele tinha, né? E ele tinha por atitudes, certas atitudes que mostravam para os outros discípulos que ele era superior, inclusive que era mais amado por Jesus, né? Por isso que Jesus, em alguns outros evangelhos, se não me engano Mateus 22, ele vai dizer: mas tu me amas mais do que estes? Aqui também diz, né? Então aí você observa que houve alguma coisa para Jesus falar isso, com certeza, né? Mas vamos lá. Então Jesus coloca ele numa situação muito delicada perante os outros discípulos. Ele provocou isso, com certeza, porque Pedro tinha que entender o que Paulo lá na frente, anos e anos depois, né? Nessa época ele nem era discípulo, né? Paulo veio ser discípulo 40 anos depois, né? Que Jesus foi levantado aos céus. Então, pelo Espírito Santo, Paulo escreveu o seguinte, que Pedro já deveria saber, mas quando Paulo escreveu, ele escreveu cheio do Espírito Santo. Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, ele era discípulo, amém? Não era mestre. Paulo já era mestre, aqui quando escreveu Colossenses capítulo 3, versículo 23. O que está escrito lá? Que Pedro precisava saber, mas não sabia porque não estava em espírito ainda. Lá diz assim, em Colossenses 3, 23: e tudo, isso serve para todos nós, todos, sem exceção. E tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Entendeu? Se você tem um emprego, você se lembra que você um dia clamou para aquele emprego. Amém? Deus te colocou lá. Honre aquele trabalho, porque você honra. Haja como se realmente fosse, e é, que Deus te deu aquele trabalho. Se você tem um lar, se você tem esposa, filhos, honre-os. Por quê? Porque foi Deus que te deu. Amém ou não amém? Então, os problemas vão haver com vizinhança. Tem uma casa, mora num bairro, tem problema com vizinhos, não deveria ter. Você é um cristão, mas procure resolver, procure andar em paz com todo mundo. Por quê? Porque enquanto você vive aqui na terra, você tem que lembrar que você representa alguém, já que você diz ser cristão, representa que Cristo habita em você. Amém ou não amém? Então tudo que você fizer nesse mundo aqui, você faça de todo o coração, não para agradar os homens, mas sim para agradar o seu Senhor. Diga amém? É o que Colossenses escreveu. Então Jesus queria que Paulo chegasse a esse entendimento, mas ele não tinha ainda o Espírito Santo, que ele tinha na natureza dele normal, aquele ímpeto que ele tinha. Ele tinha uma natureza bem forte. Então, ali Jesus quer começar já a colocar as coisas no devido lugar. Então fala para Pedro: Pedro, 3 vezes tu me amas. Aí você já viu a situação que aconteceu 3 vezes, a tal ponto de ele se entristecer, e ficar todo magoado, porque Jesus perguntou 3 vezes na frente dos outros ainda. Todo cristão tem que entender, amados, que o que está escrito nas Santas Escrituras é o seguinte, é isso que eu disse de Paulo, e também o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58, se você quiser ir lá. Não escute, a fé vem pelo ouvir. Só você tem que entender isso. Lá diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Não basta ser firme, não. Você tem que ser firme e constante. Aliás, a Bíblia Sagrada, lá em Tiago, né, capítulo 1, diz que o homem que é de ânimo dobre, aquele que não tem firmeza em nada, hoje está aqui, ele está lá, amanhã está lá, está fazendo uma coisa e diz: não, vou fazer agora sim, agora eu vou fazer. Ele não consegue terminar nunca o que faz. Entra numa situação, não consegue concluí-la. Por quê? Porque ele é de ânimo dobro, não é firme em nada do que faz. Esse homem é que nem uma onda do mar, que é ajeitada pelo vento. E o vento, nesse caso, é o diabo, né? O diabo se diverte com pessoas que é inconstante. Então,
O apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha aí, ó. Então, tudo que você fizer para Deus, não se esqueça não. Não deixa, fica preocupado com o que o homem está vendo, está observando, está te elogiando, não está te elogiando. Ô amado, você trabalha para o Senhor, você está fazendo para Ele, amém ou não amém? Então faça para Deus e fique bem tranquilinho, ali tranquilinho também, porque você está fazendo para o Senhor. O seu trabalho nele não é em vão. Jesus mesmo disse, lá em Apocalipse 22, presta atenção nisso aqui, Apocalipse 22, 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir, para entregar a cada um, segundo as suas obras. Está conseguindo entender o que Jesus queria que Pedro entendesse? Pedro tinha um ímpeto, você também, você com certeza tem os seus ímpetos, momentos da velha natureza. Tem pessoa que fala, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Você é crente mesmo, tem o sangue do diabo ainda. Porque o crente que fala isso, ele não entendeu ainda que você nasceu de novo, que nas suas veias corre o sangue de Jesus. Amém? E Ele que habita em você. Você tem que ser uma nova criatura. Tudo se faz novo, você não pode ser. Quem já falou essa frase, arrependa-te do que falou, se converte, porque essa frase é maligna. O crente, o diabo também é crente. Amém ou não amém? Então, cuidado com essa frase, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Ou seja, que coisinha, eu estou irado, eu explodo mesmo. Cuidado, amados, cuidado. Inclusive no trânsito, cuidado com tudo. Porque, amados, é isso que o inimigo quer. Ele não precisa de muito, né? Ele precisa de uma pequena brecha para derrubar toda a sua vida. Um muro pode ser mais edificado, por ser mais forte, mais potente que for. Se uma água bater ali, o tempo de bater e criar uma brechinha, vai ser o suficiente para derrubar toda aquela muralha. Né? Então, em nome de Jesus, eis que venho sem demora, comigo está o galardão, a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E Jesus queria que Pedro fosse transformado. Que aquela liderança dele era importante. Deus não queria que ele deixasse ser líder, mas pelo contrário, aquela liderança era positiva. Então, você também tem coisas positivas aí, mas às vezes você não está sabendo aplicar o que é de virtude em você. Entende, amados? Você talvez não está conseguindo aplicar isso. Então, Pedro com certeza tinha seus problemas lá, senão Jesus não tinha falado essas coisas. Mas o que eu quero perguntar para a igreja que nós continuarmos: quantos já entenderam que tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, tem que ser para Deus e para receber dele a recompensa? Qualquer coisa que você fizer, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que, enfim, tudo que você fizer, faça para Deus, que é dele que vem a recompensa. Quem já entendeu isso, diga amém? Amém. Então, não faça nada esperando ser reconhecido pelos homens, nunca faça isso. E quanto realmente, aos homens que ainda não entenderam isso, nós temos que orar por pessoas assim, né? Mesmo que estão dentro das igrejas, tá? Agora nós devemos colocar em prática. Já que você faz para Deus, você tem que lembrar que você não vive ainda só com Deus, não vive ainda agora, você vive na terra, num mundo que jaz o quê? No maligno. Então aqui você tem que aprender a viver como cristão no meio do mundo que jaz no maligno. Então, quando você for fazer algo para o homem, faça o que Deus ordenou. Amá-los como se ama a si mesmo. Amar o seu semelhante como ama a si mesmo. Aliás, você vai entender que Jesus deixou bem claro isso daqui a pouquinho, uma outra passagem. Então vamos ler. Então Pedro, naqueles versículos que nós lemos, quando nós vimos 3 vezes ele foi confrontado, né, na sua natureza, ele está sendo realmente confrontado como você o é toda sexta-feira aqui no culto de libertação, para fazer uma autoanálise do seu próprio comportamento em relação ao que você diz sentir por Deus. Você diz que ama a Deus, não ama? Você me ama, diz o Senhor. Quando você ama o Senhor, faz assim. Está apacentando o rebanho dele? Você pode falar, eu não sou pastor, você trabalha com pastor. Você é um pastor na sua casa. Você é um pastor na sua rua. Você é um pastor no seu trabalho. Por que não? Ali você pode pastorear pessoas assim, com o seu testemunho de vida, com palavras sábias que vêm do Espírito Santo. Amém ou não amém? Alguém olhar para você e falar, poxa, verdadeiramente eu vejo Deus nessa vida. Que bom. Quem está sendo glorificado? É o homem ou é Deus? É Deus. Agora, que vergonha, que escândalo é esse? Para ser crente assim? Por isso que eu não gosto desses crentes. Por isso que eu não vou a essas igrejas de maneira. Olha que exemplo. Né? Então, mas é isso aí. Isso aí é aquele que está escandalizando, né? E a Bíblia diz que ai daquele que escandalizar a obra do Senhor. Misericórdia. Era melhor ter amarrado
algo bem pesado no pescoço e jogado no mar. Olha só, Deus comparar a um ato que não tem perdão, que é o suicídio, né? A um ato de escândalo. Então as pessoas estão escandalizando a obra, escandalizando o nome de Jesus, vestido de crente, aparência de crente, tudo de crente, mas seu comportamento é de um ateu, que nunca viu Jesus na vida. Então nós temos que rever tudo isso aí, nós temos que rever. Pedro estava sendo confrontado a rever, a fazer uma autoanálise. É por isso que temos que afirmar que realmente o que fizermos hoje tem que ser para uma análise. Você vai ouvir a palavra de Deus hoje, você vai ter que confrontar com a sua vida. Eu sei que muitos vão sair daqui como Pedro ficou, magoados, entristecidos, né? Mas é assim mesmo. Mas ele largou Pedro de Jesus por causa disso? Não. Amém ou não amém? Então, também não abandone a sua fé, não abandone o barco, não deixe a sua igreja, não deixe de congregar por causa das coisas que a tua carne não quer ouvir. Tá bom, amados? E para ajudar nessa análise, para ajudar nessa autoanálise, nós temos que entender o seguinte, que primeira coisa, que o amor verdadeiro, que é o amor verdadeiro, temos que entender o que é o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro está descrito nas Escrituras Sagradas, lá em 1 Coríntios, que é um texto muito conhecido, cara. Vamos louvar um louvor aqui que fala de 1 Coríntios capítulo 13. Só que antes eu preciso que você vá no versículo anterior ao capítulo 13, que é o último, a parte B do versículo 31, que vai dar uma introdução ao capítulo 13. Amém? Capítulo 12, versículo 31, só a parte final, que ela vai estar chamando a entrada do capítulo 13. Ali diz assim, na palavra que eu tenho aqui escrita, aqui numa versão que eu tenho mais atualizada, uma linguagem mais próxima da nossa. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é o melhor de todos. Algumas traduções vão dizer outras palavras, mas é isso que quer dizer, né? Vamos seguir aqui então. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: quero lhes falar a respeito do caminho que é o melhor de todos. Capítulo 13 agora, vamos no versículo 1 ao 13. Está citado para se alimentar bem aí? Bastante palavra, né? Vamos lá então. Se eu tivesse, versículo 1, se eu tivesse o dom de falar outras línguas, sem tê-las aprendido, e pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou até dos anjos, no entanto, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um prato, que estaria só fazendo barulho. Está aí, ó. Se eu tivesse o dom, versículo 2, se eu tivesse o dom de profetizar, e reconhecer todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar para uma montanha, e fazê-la sair do seu lugar, se não tivesse amor, nada seria. Versículo 3, se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, e entregasse até meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso de nada teria valor algum. Isso não teria valor algum. Versículo 4, o amor, aí vai falar agora sobre o amor, você precisa conhecer. O amor é paciente, ele é bondoso, nunca, jamais é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso. Versículo 5, nunca é grosseiro, nem egoísta, não é irritadiço, ou seja, não se irrita facilmente, nem melindroso, não guarda rancor algum. Versículo 6, o amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Tudo suporta. Amém? Versículo 8, todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia e o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento, tudo isso passará. Portanto, porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com os nossos dons, e a profecia dos mais dotados é imperfeita. Versículo 10, entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. Versículo 11, quando eu era criança, eu falava e raciocinava, pensava como uma criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos de uma criança, e deixei para trás as coisas de criança.
Versículo 12: de igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo no espelho embaçado. Mas um dia chegará, quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como também sou conhecido por Ele. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. A maior destas é o amor. Diga amém? Aí, ó. A maior destas é o amor. Amados, vamos agora a alguns exemplos de pessoas que conheceram Jesus. Você vai entender por que foi lido de aquela passagem de João, por que Jesus fez aquilo com ele, né? Com Pedro, na verdade, né? Com Pedro, com Simão Pedro, porque hoje não mudou. O mesmo Espírito que tentava levar Simão Pedro para o caminho de não seguir Jesus, assim como Judas, né? Também o diabo tentou. Há até um texto que Jesus chega a dizer para Simão Pedro: arreda para trás de mim, Satanás. Ele está brigando com Satanás e Pedro. Olha que coisa incrível. Isso significa que discípulos também podem estar sendo usados pelo diabo que não sabe. Até porque, a intenção de Pedro era boa. Aí você vai entrar naquela passagem do nome bíblico mais um ditado no mundo: de boas intenções o inferno está cheio. Então cuidado com boas intenções, viu? Toda intenção que sai fora da palavra não é boa, não, ela é ruim, ela é perigosa. Então pode-se sempre lembrar disso, tá? Nada que sai da palavra é bom, não, né? Tudo é, infelizmente, ciladas que o inimigo põe na vida do homem, como colocou na vida de Pedro, de Judas caiu, né? O Iscariote. Já Pedro não, ele permaneceu firme ali, engoliu o choro, amém? Engoliu o choro, não foi embora revoltado para casa, não volto mais para essa igreja, não vou seguir mais esse homem, não. Esse homem me exortou na frente das pessoas, né? E tem pessoas que fazem isso, né? Infelizmente. Mas vamos lá, vou passar para vocês 2 exemplos agora de pessoas que conheceram Jesus, até conheciam os mandamentos. Aliás, esses 2 exemplos, essas pessoas eram que mais conheciam de leis e mandamentos de Deus. Contudo, não tinham discernimento, por isso sofriam, porque está escrito em Oséias 4, 14b, o que está escrito lá? O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Oséias 4, 14b, né? Então, é isso que aconteceu com esse povo aqui, com esses 2 exemplos que eu vou te dar aqui agora. Vamos primeiro ao exemplo de um príncipe. Ele era jovem e rico, e fez a seguinte pergunta ao mestre, né? Ele fez aquela famosa pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha só que coisa maravilhosa. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Olha só, vamos lá, Lucas capítulo 18, e o versículo de número 18 também, de Lucas 18. Glórias a Deus. Quem está compreendendo a palavra, diga amém? Amém. Então vamos lá. Lucas 18, versículo 18 a seguir. Vamos até o 30. Olha como é gostoso ler a Bíblia, né? Lucas 18, do 18 ao 30. Vamos lá? Certa vez, versículo 18, um religioso judeu fez esta pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19: por que me chama tu de bom? Perguntou-lhe Jesus: só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Jesus pergunta se ele conhece. O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde a minha infância. Então você vê que é alguém criado aí, né? Por ele ser um príncipe, né? De Israel, com certeza, dos meios judeus, é porque ele era de uma família nobre, né? Vamos lá, versículo 22. Ao ouvir isso, disse Jesus: há uma coisa ainda que te falta. Venda tudo o que tem e dê o seu dinheiro aos pobres. Aí você terá um tesouro no céu. Depois então venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora, o quê? Triste, porque era muito rico. Versículo 24, Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus de Deus, né? Versículo 25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26. Aqueles que ouviram dizer isso exclamaram: se é tão difícil assim, como alguém pode ser salvo? Então Jesus responde dizendo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 28. E Pedro então disse: nós deixamos nossas casas. Veio sempre Pedro está na frente. Você percebeu aqui que ele está sempre à frente, falando sempre em nome dos outros ali. Ele está falando em nome de todos. Nós deixamos nossas casas, nossas famílias para segui-lo. Então Jesus responde a ele dizendo: eu afirmo a vocês a verdade. Todo aquele que tiver feito com vocês, deixando casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberá agora uma recompensa muitas vezes maior, e na vida futura, maior ainda na eternidade. Diga amém? Então está aí. A questão é ter paciência de esperar, né? Quem quer obedecer, diga amém? Amém. Qual que era o problema desse jovem rico, né? Resposta: não ter a coragem de cumprir o primeiro mandamento de Deus. Ele não tinha coragem. Qual que é o primeiro mandamento de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E depois seguir Jesus, é a palavra, né? Ele amava os seus bens, a sua posição social, até tinha vontade de ter a vida eterna, né? Mas como tê-la, se não dependia, se não se desprendia, né? Perdão, dessa vida? Como é que vai ter a vida eterna se não se desprende dessa vida? Amém? Ele era apegado a essa vida, apegado às coisas daqui. Agora vamos ao outro exemplo. Agora voltamos a falar dos dois exemplos. O outro exemplo é um certo fariseu. Você sabe que fariseu eram os professores da lei de Moisés. Amém? Amém? Não tinha ninguém mais do que os fariseus conhecedores do Velho Testamento, né? das leis de Moisés e das coisas que os profetas falaram e fizeram. Eles eram conhecedores, eles eram aqueles que falavam para os escribas: escreve aí. Aí ficava repetindo, a palavra de Deus foi mantendo vida, porque eles ensinavam as pessoas sobre as leis de Moisés, né? E esse certo fariseu chegou em Jesus e perguntou: mestre, qual é o maior e mais importante dos mandamentos da lei de Moisés? Jesus então, percebendo que aquele professor da lei não queria aprender, até porque já sabia, amém, amém? E se impô-lo à prova, então responde. Vamos ver o que Deus responde ali em Mateus capítulo 22. Vamos lá, vamos para esse exemplo, o segundo exemplo. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Que bem, estou gostando desse pudor, bastante palavra. Eu amo ler a palavra, eu gosto de falar da palavra. Versículo 34 ao 40. Vamos lá. Mas, versículo 34, mas os fariseus, quando souberam que ele, Jesus no caso, tinha derrotado os saduceus, para quem não sabe, é uma ramificação política dentro dos judeus, do judaísmo, tá? É tão importante quanto os fariseus, só que é mais voltado ao lado político, só que eles eram autoridades também dentro do Sinédrio. Então, quando eles souberam que Jesus tinha derrotado os saduceus com suas respostas, pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele. Aí vem um deles, um mestre da lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta. Aí vem aquele texto: mestre, qual é o maior e mais importante mandamento da lei de Moisés? Versículo 37. Jesus então responde dizendo: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente, com toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Digam amém? Vocês ouviram aí, amados? Vocês viram esses dois exemplos? O que conclui esses dois exemplos? O que se conclui? Que a única conclusão que nós chegamos é que ambos, tanto o jovem príncipe Henrique como esse fariseu, né, ambos conheciam a lei de Moisés. Tanto é que o outro vai falar: desde criancinha eu sei essas leis, olha só, né? Esse aqui então era professor das leis, né? Só que ele perguntou com a intenção de aprender de Jesus? Nada, ele estava querendo pôr Jesus na prova, né? Então, esses dois, a conclusão que nós chegamos é que ambos conheciam e muito a lei de Moisés, e os mandamentos também. Contudo, não entenderam o real sentido da lei. Aí para detalhe, aí que entra a palavra que não basta conhecer, tem que ter entendimento. Amém ou amém?
Por isso não adianta falar assim, eu já li a Bíblia de cabo a rabo. Você conhece as Escrituras, mas não entende elas. Porque só se pode seguir as coisas de Deus pelo Espírito de Deus, diga amém? Você pode voltar ao mesmo texto bíblico, ler ele 1000 vezes, Deus vai te dar 1000 revelações diferentes. É incrível, porque é um código fechado. Não é uma coisa que o homem lê e fica admirado, como um best-seller. Isso aqui é um livro sagrado, amados. Isso aqui é Deus falando com o homem, amém? Então, vamos lá. Então, eles conheciam, mas não entendiam, não sabiam qual o real sentido da lei e dos mandamentos. Eram apenas religiosos. Na prática, não tinham condições de praticar a lei e os mandamentos. Ou seja, na verdade, eles não tinham condições nenhuma na prática de praticar a lei e os mandamentos, porque não entendiam, não discerniam. Ao invés de fazer a pergunta para Jesus, né? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Não estava escrito como é que faz para herdar. Só seguir os mandamentos. Amém? Só que eles não entenderam. A pergunta deveria ser a seguinte, já que se resume em dois mandamentos para cumprir toda a lei e os profetas, a pergunta não deveria ser da forma que eles fizeram. A pergunta deveria ser assim, mais ou menos assim, Senhor, né, o que eu faço, como faço para te amar de todo o meu coração, com toda a força da minha alma, para ter a capacidade de amar o meu semelhante tanto quanto eu amo o Senhor? Como é que eu faço, Senhor? Essa deveria ser a pergunta, porque já deveríamos chegar no Senhor Jesus perguntando isso, sabendo que se cumprir esses 2 mandamentos, com certeza teria vida eterna. Amém? Jesus, com certeza, se você fizer uma pergunta dessa para ele, ao invés de perguntar como se faz para chegar lá, como se faz está aqui nas Escrituras. Agora, o que você faz para cumprir as Escrituras? Como é que eu faço para te amar, Senhor? Acima de tudo, como é que eu faço para amar o meu semelhante? Como eu amo o Senhor, como eu me amo, mais do que eu, né? Como é que eu faço? Jesus, se você fizer essa pergunta com o coração aberto, ele olha para o coração e vai te responder assim, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz, os seus problemas e venha atrás de mim, com eles todos. Venha me seguir. Seguir Jesus, amados, que é a palavra, seguir a palavra, vai muito, muito mais além do que uma religiosidade. É agir em qualquer e toda situação como Jesus agiria. É ser exatamente como Jesus andou aqui na terra, andar como ele andou, imitá-lo. Diga amém? Cristianismo é isso. Cristianismo é ser cristão, é ser parecido com Jesus. Não é fácil, é só falar, não é impossível. É claro que é impossível, você sabe que é impossível. Por isso que a pergunta deveria ser, como é que eu faço para amá-lo? Amém? Só você só saber o endereço, não adianta você quer ir em tal lugar, tá bom, é lá no Rio de Janeiro. Até lá? Poxa, não tem dinheiro para ir até lá, não tem carro, não tem nada. Então você não vai, meu filho. Como é que eu faço para ir no Rio de Janeiro? Porque eu sei que lá tem um negócio que eu quero. Bom. Você tem meios para ir? Tem carro, tem condições para ir. Então você pega a rodovia tal, né? Amém ou não amém? Então, se realmente aquele que habita em você, que é o amor, que você diz amá-lo, né? Se você diz que ama ele, você crê que ele habita em você, você é uma nova criatura. Não pode ser aquela velha criatura que guarda rancor, guarda mágoas, guarda sentimentos que não provém de Deus. Você não pode ser essa criatura. Analise seus atos e veja realmente se você tem realmente amado Deus acima de tudo, a tal ponto de renunciar ao seu próprio orgulho, de perdoar até 70 vezes 7, que é infinitamente, e de forma perfeita. Porque perdoar só pelo amor não é perdão, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, quantas vezes for necessário e de forma perfeita, sabendo que você está aliviado, porque você perdoa de coração. Amém? Então, dizer que é cristão é fácil, amado. Duro é ser cristão. Jesus, depois de ter sido surrado, humilhado, crucificado, olhou para aqueles que levaram ele para a cruz, lá do alto, lá morrendo de dor, sofrendo de últimas palavras dele: Pai, perdoa. Uma das últimas palavras, né? Uma das últimas frases dele: perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, ele intercedeu pelos seus próprios tosqueadores, pelos aqueles que levaram ele para o matadouro, né? E você tem intercedido por aquele que o inimigo conseguiu colocar ódio sobre ele, nem você sobre ele, ou vice-versa. Você tem intercedido por ele? A pergunta que não quer calar, né? Então, amados, não basta frequentar uma igreja, conhecer a palavra,
Temos que aprender com o Espírito Santo para termos discernimento dos mistérios espirituais, porque Deus é Espírito. Isso sim que leva à vida eterna. Amém? É só, se você quer ter a vida eterna, não adianta outro caminho. O caminho é Jesus. Jesus não é uma figura para você ficar lá adorando uma imagem, olhando para ele. Não, Deus é Espírito. Você pode procurar na terra qualquer coisa parecida com isso, você não vai achar. Ele se fez carne, mas você não sabe nem a fisionomia dele. Você colocar aí, para quem não sabe, uma das maiores tristezas do religioso é saber que aquela pintura, aquela imagem de Jesus não tem nada a ver com o próprio Senhor Jesus. Se você estudar um pouquinho só de arqueologia, teologia, buscar as histórias, aquela fisionomia que o pessoal põe nos quadros de imagem, não tem nada a ver com o povo da região que Jesus habitou. Nada a ver, nada. Não tem nada a ver. Aquela tipo de pessoa, se você ter ideia, isso é provado, tá? É só você pesquisar. Aquela figura que você vê aí, que o pessoal fala, Jesus, alguns ficam prostrados olhando, admirando, aquela figura de um rei. É uma figura de um rei que mandou desenhar Jesus na figura dele. E ficou. Se você não sabe, de um rei do passado. Ele mandou desenhar. Então, cuidado com essas coisas, mano. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Quando nós passamos aqui no telão uma coisa, eu falo, gente, isso aqui é apenas figurativo, né? Esse é um ator, esse é não sei o que, não fique, né? Amém? Tá? Deus é Espírito, amém? E a figura, nada ficou na terra que lembre a figura de Jesus, nada. Essa tudo é conversa, é piada, é coisa de comércio, esse negócio que aparece, falando, essa aqui é a imagem de Jesus. Cuidado com isso, tá? Cuidado mesmo. Não ficou nada, ninguém pode provar isso. Lembre-se da palavra de 1 Coríntios capítulo 13. Não se esqueça de Coríntios 13. O amor suporta até quanto? Aqui alguém ouviu a palavra lá atrás, hein? O amor suporta até quanto? Tudo. O amor perdoa até quanto? Tudo. Perdoa tudo. O amor não tem inveja, não tem ciúme. O amor não se ira. Amém? Amado. Nesta vida tudo vai passar, amado. Tudo vai passar. A única coisa que nós vamos levar com a morte do corpo, para quem não sabe, são as obras que você fez, porque não se esqueça que vai ser aberto o livro da tua vida, e as obras que você fez, você vai ter um galardão. Amém? Então, as obras que você fez vão ser levadas, tanto para julgamento quanto para ser premiado. Tá? Então, as obras você vai levar com você, após o caixão. Mas a única coisa que você leva realmente de valor precioso é o amor. Amém? Então lembre-se da palavra de 1 Coríntios, o amor tudo suporta. Amém? Tá? Então vamos deixar isso bem claro para nós irmos para a parte final desse culto. É por isso, amados, que Jesus então falou 3 vezes para Pedro, fazendo a mesma pergunta. Ele está aqui novamente, em mais um culto. Vocês dizem que me amam, vocês me amam mesmo? Tá bom, então amanhã, quando teu marido te provocar, mulher, você vai voa no pescoço dele. Eu estou aí, eu estou nessa, estou nessa aí. Seu filho fez uma coisa, você amaldiçoou ele. Moleque é o nome do demônio, para começar. Moleque é o nome do demônio. Moleque, você não tem jeito mesmo. Profetiza que não tem jeito mesmo. Continua profetizando. Continua agindo como uma mundana que nunca ouviu a palavra de Deus. Ô marido, você está aqui na igreja ouvindo a palavra, chega amanhã e bate na tua esposa. Maravilha, Deus está nisso aí sim. Ofende ela. Deus está nisso aí, com certeza ele está nisso aí, né? Amém? Não está, né? Não está. Então, amados, Pedro era desse jeito, amado. Pedro tinha alguma coisa lá que precisava. Então, o que Deus falou para Pedro, ele repete aqui na igreja. Vocês me amam mesmo? A primeira coisa que você ama, você se lembrar, Deus para não se ouvir. Você me ama? Perdoa. Você me ama? Não devolva da mesma forma. Vire a outra face. Amém? Não se esqueça, não haja segundo a carne, porque a carne nossa ela é fraca. Amém? Ela é fraca. Quem ama realmente a Jesus, que é a palavra, ama as almas das pessoas. Perdoa com o amor ágape, as ofensas que você sofreu, confusões que ocorrem com frequência no rebanho. Tudo isso você suporta, você ignora, não sai por aí espalhando. Mas vem cá, eu estou magoado, não estou magoada com tal coisa, quando você está botando palha na fogueira. Você tem que jogar a água para apagar o incêndio. Se você parar de jogar palha, o fogo vai parar de queimar. Mas infelizmente as pessoas continuam ainda, né? Ao invés de apagar num rebanho desse aqui, numa igreja, também acontece mil coisas, amado. Agora, sabe que Deus está tentando isso aí? Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, não para homens. Amém, igreja? Então, amados,
Se você no seu ambiente de trabalho também, na sua família, qualquer situação, na sua vizinhança, lembre-se que quem habita em você, veja o exemplo que ele deixou. Amém? Amados, essas confusões todas que acontecem nas famílias, na igreja, na vizinhança, no trabalho, tudo isso aí é o diabo que opera, amados. Ele opera na carne, nos sentidos humanos, só que você não tem, você só está aqui como ser humano, mas a sua alma já está oculta em Deus, amados. E é você que tem que dominar a tua carne, não é a carne te dominar. Entendeu, igreja? Então deixemos de agir pela carne e procuremos aprender com Jesus como devemos agir em qualquer situação, amados, em nome de Jesus. Bom, isso realmente, se realmente nós amamos como dissemos que amamos a Deus, amém? Se você diz que ama a Deus, então faça isso. Agora, se agimos apenas como aqueles dois exemplos que eu citei, né? Só provocando Jesus, ou sabe, agindo como se não conheciam, tentando pegar Jesus em contradição, procurando ter feito no pregador, procurando ter feito na tua igreja, misericórdia. Você vai muito longe assim, vai assim, descer rapidamente. Eu vou dar um último exemplo, amados, que eu presenciei, não é? Agora fora da Bíblia, é esses anos todos de pastoreado. Tem vários exemplos, mas esse aqui é um exemplo que mais marcante para mim. Duas pessoas se conheceram e então resolvem criar uma sociedade porque bateu um olho no outro, se gostaram, houve ali um início de amizade, depois a amizade ficou algo mais forte, né? Uma amizade mais profunda, né? Então resolveram fazer uma sociedade. Um confiava demais no outro, isso aqui é real, verídico, tá? Mas só vou citar nomes e quem é, né? A confiança de um para o outro era muito grande. Essa sociedade dura anos e anos e anos e anos, até que anos depois, mais ou menos 12, 13 anos, né? Um dos sócios descobre que o outro está lhe traindo a confiança. É triste, né, amados? Dói, mas deve doer muito, muito mesmo. Contudo, aquele traído ama tanto aquele que traiu, porque ele é um cristão, né? Então ele começa a não falar nada. Ele sabe da traição, ele sabe que foi lesado, inclusive, foi prejudicado, mas ele então resolve ficar calado, resolve apenas orar pelo seu sócio, entendeu? Então aí vem a situação, ele fica ali calado durante uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, calado, até que as decepções são tão grandes na vida daquele sócio traído, que ele acaba cometendo também uma falha, acaba cometendo um erro, bem menor do que o seu sócio primeiro. Então, de imediato, aquele sócio que traiu a primeira vez, descobre e de imediato já esparrama para todo mundo. Ah, você não fiquei sabendo, não, meu sócio, olha o que ele fez, olha, acabou comigo, eu estou arrasado, eu vou agora procurar ele, vou acabar com essa sociedade. Então ele chega naquele primeiro que não falou nada, ficou caladinho aqueles anos todos, e começa, olha, você tem algo muito, tá todo, vamos romper a sociedade, não quero mais saber, está tudo encerrado. Tá? O segundo calado vai e fala, meu amigo, olha, eu vou dizer uma coisa para você que dói muito no meu coração, mas eu sei da sua traição há 6 anos. Eu sei da sua traição. Eu fiquei calado esses 6 anos todos, porque a minha esperança é que você mudasse. Aí, o outro então abaixa a cabeça, eu tenho provas que você mudou, do que você me lesou. Olha aqui as provas. Aquela pessoa então abaixa a cabeça, fala, agora não tem mais jeito, agora não temos que separar a nossa sociedade não, que ela não tem mais jeito, que agora está tudo acabado mesmo. Enfim, só para concluir, o exemplo está aí, ele é real, amados. Agora a pergunta que não quer calar, quem realmente amava? O traído ou o traidor? Claro que foi o primeiro, né, amados? Ele tinha dentro do coração dele um amor de verdade para aquele amigo, mas o amigo, na verdade, era uma amizade como qualquer outra do mundo aí, né? Mais uma amizade só, um coleguismo. Então é isso que Deus quer nessa noite nos ensinar, amados. Que o importante é nós entendermos que Deus é amor. E se realmente nós queremos um dia entrar nas portas da glória de Deus, na eternidade, temos que nos converter desses maus caminhos. Nos arrependemos de todo o coração mesmo. E temos que aprender urgentemente a amar a nosso semelhante como amamos a Deus. Se você não ama a Deus suficientemente para manter-se firme com Ele, não é com ninguém que você vai ficar firme.
não é com o seu semelhante. Então, amados, Deus é digno desse amor, porque Ele fez o que não precisava fazer. Ele podia simplesmente criar novamente outros seres. Deus não precisava nada disso, amados. Não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Que quem traiu a Ele não foi o homem que traiu a Deus. Amém? Mas mesmo assim Ele está dando mais uma chance ao seu amigo, aos seus amigos. Amém? Então encerramos essa mensagem, deixando aqui um tema para que você volte depois a assistir, volte a refletir, indique para alguém assistir, para estar na internet, né? No Facebook, no canal do YouTube. O tema para você procurar depois na internet é: não amas? É porque realmente ainda não conheceu a Deus. Mais ou menos isso. Eu passei já também no programa, depois você procurou o tema certinho. Eu fiz aqui, depois eu passei para a irmã. Qual que é o tema que eu preciso ver? O irmão? Para a irmã? Mas é isso mesmo. Quer procurar aí? Não. Depois o irmão coloca. Está na internet, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp lá. Não amas? É porque realmente ainda não conhecesse a Deus. É por aí mesmo. Em nome de Jesus. Eu achei que não estava tão bom por esse tema, que eu passei para irmão fazer o chamado. Eu tentei reduzir. Eu me lembro de ter reduzido aqui na minha observação. Mas é justamente esse. Vai dar uma WhatsApp da igreja. Não amas? É porque realmente não conheceu a Deus. Amém? Se você não ama, é porque você não conheceu a Deus ainda. Está assim mesmo. Está assim mesmo. É isso? Como é que está exatamente? Não amas é porque realmente ainda não conheces a Deus. Não amas é porque realmente não conheces a Deus. Ainda não conheces a Deus. Amém? Esse é o tema dessa mensagem. Eu quero pedir em nome de Jesus que a igreja fique em pé. Nós vamos orar, porque aqui, sério, se eu for mais longe do que isso aqui, aí é o homem falando. Não vou somar nada com você. Na verdade, eu posso dividir. O professor fala igual você. Até aqui eu falei pelo Espírito Santo. Para deixar bem claro. Se você ainda não aprendeu a amar o amor de Deus, se você ainda tem ressentimentos, se você tem magoinhas no coração, ai, né? Se você é um crente ainda, você se converta, porque assim você não vai morar na glória de Deus, porque Deus é santo. Amém? Aí você vai dizer assim: mas pastor, vai ser difícil ser igual a Jesus. Deus está falando você se esforçar. Faça o seguinte: entrega para Ele a tua vida, confia nele, que o mais tudo Ele que vai te transformar, mas se você estiver bem disposto a ouvi-lo. Agora não gosto de sexta-feira, por causa disso aí. A palavra é muito forte, então vá onde se quiser ouvir a palavra que te agrada. Aqui vai ser pregado para você um dia morar na glória. Eu quero entrar na glória como pastor e falar: Senhor, está aqui o rebanho sobre Deus. Amém? Está aqui, Senhor. Está aqui, dos que ouviram, nenhum deles se perdeu, porque eles ouviram o Senhor. Amém? Então, eu quero encerrar esse culto pedindo que você que recebeu essa palavra, fale com Deus, escuta no coração. Diga para Ele, como eu vou dizer: Senhor, eu recebo essa palavra de todo o meu coração e de bom grado, porque sei que ela saiu do teu coração para meu coração, para que eu tenha vida e vida eterna. Diga amém? Você recebe essa palavra? No coração? Então aplauda Ele, aplauda Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aqueles que querem iniciar a campanha hoje, que pegaram uma folha, ou que já estão na internet com uma folha na mão, coloque-se em pé e vamos iniciar a campanha, então, orando pela sua causa. Os que estão iniciando hoje, tem alguém que vai iniciar hoje? Ninguém? Tem 2, 3 pessoas aqui? Então, esses vão iniciar. Os demais que estão no meio da campanha também se coloquem em pé, em nome de Jesus, tá bom? Os que estão no meio da campanha se coloquem em pé. Quero orar por todos, mas esse que eu pedi primeiro que ficasse em pé, você vai ter que alongar um pouquinho a tua oração. Vai falar com Deus, que depois você vai preencher a campanha, mas já vai colocar diante da presença de Deus as causas que você irá preencher a campanha. Os demais já estão com a campanha preenchida. A sua oração, enquanto o pastor fala aqui, é para você já ir clamando ao Senhor que você se mantenha firme até completar essa campanha, que nada venha impedir que você quebre ela. Enfim, fale com Deus e coloque a sua fé em prática ali, ouvindo o que você ouviu, né, e declarando que você vai permanecer firme até a volta de Jesus, fazendo uma campanha, tá? Mas continua firme aí, enquanto eu oro aqui, você vai falar com Deus qual é o motivo que você está em pé. Amém? Quer seja iniciando, quer seja no meio da campanha. Oremos. Enquanto eu oro, você fala com Deus pelas suas causas. Pode resumi-las, depois você fala com mais calma, com a campanha na mão em casa, orando, tá bom? Senhor Deus e Pai, estão seus filhos em oração, apresentando as causas pelos motivos que alguns estão iniciando
e outros que já estão no meio da campanha, uns no segundo dia, outros no terceiro, quarto, quinto, sexto, outros no sétimo dia, porque essa campanha são 7 cultos de libertação, 7 semanas, 7 cultos que a pessoa ouve de libertação nesse lugar, e o Senhor está trabalhando, além de estar transformando essa pessoa, estará dando ódio aos teus anjos para essas causas, conforme a fé de cada um. Deus, eu não sei o que eles estão pedindo, porque eu não tenho onisciência, eu só sou um servo do Senhor, e ainda falo, pecador, como todos aqui somos, mas eu sei que o Senhor é onisciente, eu sei que o Senhor é onipotente, eu sei que o Senhor é onipresente, tudo o Senhor vê, tudo o Senhor sabe, e o Senhor está em tudo e em todos. Então, aonde houver uma oração sincera, um clamor, pedidos de orações, pedidos de libertação, de transformação, de restauração, enfim, onde estiver iniciando ou no meio de uma campanha, alguém com fé determinada a crer no Senhor, somente no Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta vida, Senhor, trazendo para eles o que eles necessitam para te glorificarem através do nome de Jesus. Eu vou estar agora apresentando a todos em oração, mas declaro a tua glória sobre cada campanha, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Não sei se estou ouvindo você falar ou não com Deus a respeito da sua causa ou causas. O que eu quero agora é que você faça a seguinte oração. Diga para o Senhor: Senhor Deus, eu creio em Ti, por isso estou nessa campanha. Apresento diante do Senhor, mas sei que tudo o Senhor pode, e o Senhor me dará conforme os teus planos e a tua vontade. Eu aceito qualquer decisão do Senhor. O que eu quero é ficar firme com o Senhor e não perder a minha salvação. Se for a tua vontade, eu verei a glória do Senhor nessa campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Está selado, eu concordo com a sua bênção, com a sua vitória. Creio que Deus pode trazer a luz o que não existe ainda, trazer a existência o que não existe. Ele pode, segundo a tua fé, em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro a glória de Deus sobre a tua campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Então esse é um momento sagrado. Se você não vier à frente fazer esse ato de amor e não está disposto a fazer isso, ou não está em condições de fazer agora, não tem problema. Mas se você foi movido pelo Senhor, traga o que Deus mandou você trazer. Enquanto você vê os seus irmãos vir aqui à frente, interceda por eles, interceda por aqueles que estão agora sendo tocados para abençoar essa casa de oração. Em nome de Jesus. Vamos interceder durante esse louvor e vamos abençoar depois, em nome de Jesus. O louvor da oferta de amor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence a ti, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa teus filhos. Dizimista de ofertas, em nome de Jesus. Senhor, minha vida oferecer, oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, e eu nasci em mim, o teu querer, faça-me estar em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar a teu lado, estar a teu lado, estar a teu lado, Senhor. Santo Deus, eu estendo minhas mãos para abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada semeador, cada empreendedor, a cada investidor da tua obra, Senhor, que faz esse gesto de amor, de fé e com alegria no coração. A tua palavra é fiel e verdadeira, que diz que o Senhor aumenta a semeadura do semeador, pois é o Senhor que dá semente a ele. Aumenta, Senhor, a semeadura dos teus filhos, prosperando eles com a prosperidade do Senhor. Com aqueles que eles depositarem, que eles plantaram, ou onde plantar por vias bancárias, ou aqui no presencial, nunca fará falta a eles, Pai. Mas pelo contrário, que seja multiplicado, de tal maneira que eles possam
Mostrar ao mundo que há uma diferença entre aquele que crê no Senhor e cumpre a tua vontade, com aquele que infelizmente é religioso e apenas crê, mas não crê no teu poder. Poder de abençoar e de multiplicar. É isso que eu invoco sobre a vida de cada dizimista fiel, de cada ofertante, de cada semeador desta casa. E é claro que tudo que é aplicado ali, ou por vias bancárias, está consagrado para continuar sendo bênção para aquilo que fez e para a tua igreja, aqui na Igreja Amor de Deus, para todos aqueles que dependem dela e trabalham por ela, que o Senhor separou para isso em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, e atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e
assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.